Olá, eu sou o Marcos Ramon e o título desse vídeo, o tema desse vídeo é Hegel e o fim da arte. O Hegel nasceu em 1770, morreu em 1831 e ele foi um dos autores mais influentes da estética, especialmente porque ele abordou esse tema quando ele ainda não era um consenso dentro da filosofia. Diferentemente do Kant, que nunca saiu da cidade natal e escreveu pouquíssimo sobre arte, o Hegel era um apaixonado pela arte em geral, por música, por poesia, por teatro. Ele frequentava concertos e teatros e mencionava nas aulas dele muitos artistas da época, ainda que ele ignorasse algumas figuras importantes como Beethoven, por exemplo. Essas aulas compõem o que hoje a gente conhece como os cursos de estética. Em algumas traduções você vai ver lições de estética, mas é a mesma obra. Só que é importante destacar que não foi uma obra produzida pelo Hegel para publicação. Na verdade, essa obra gigantesca, que tem mais de 1.200 páginas, foi compilada por um estudante do Hegel a partir de cadernos de outros estudantes e manuscritos e anotações que foram redigidas pelo próprio filósofo. Então, existe uma reflexão pertinente aqui sobre a possível legitimidade desse empreendimento filosófico. Só que a ideia aqui nesse momento não é fazer uma análise desse tema, da escrita ou da validade dessas questões, mas sim uma análise breve das ideias apresentadas nesses escritos, pressupondo que eles de fato representassem um esforço de sistematização por parte do Hegel. Partindo da distinção genérica que eu apresentei anteriormente entre o Kant e o Hegel, um primeiro ponto importante eu acho é entender que enquanto Kant defendia superioridade da natureza em relação à arte, o Hegel ia pelo caminho oposto. Para ele, a arte se coloca como uma forma de superação em relação à natureza. Em contraste também com Platão, que destacava o caráter ilusório e aparente da arte, o Hegel defendia que a aparência da arte era real, pois é uma manifestação do sensível. É uma manifestação daquilo que as pessoas, que as civilizações conseguiram exprimir. Então, o belo artístico é sempre superior ao belo da natureza, porque representa a capacidade humana, uma capacidade que nos foi legada por Deus de criar. Na linguagem de Hegel, então, a arte é um dos exemplos de como o espírito pode comunicar sua superioridade. É isso que fez ele afirmar o seguinte, abre aspas. A pior ideia que atravessa o espírito de um homem é melhor e mais elevada do que uma grandiosa produção da natureza, justamente porque ela participa do espírito, porque o espiritual é superior ao natural. Fecha aspas. O Hegel defende, então, você já conseguiu perceber aqui, que a arte não tem como objetivo a imitação, e nisso ele nega tanto Platão, que via na imitação um problema, quanto Aristóteles, que acreditava na imitação como possibilidade de enriquecimento do poder criativo. Para o Hegel, a arte simboliza, desde a antiguidade, a busca pelo sentimento religioso e pela aspiração à sabedoria. A arte interessa a gente, então, porque ela nos permite exprimir e conhecer a vida do espírito, que é percebida e sentida por meio das obras de arte. Ao mencionar que o termo espírito, cabe esclarecer que para o Hegel, o objetivo da filosofia era apenas Deus e sua explicação. Logo, a filosofia é, na opinião dele, uma teologia filosófica. Da mesma forma, todo e qualquer conhecimento só faz parte na medida em que ele está embrenhado na tentativa de compreender Deus. Para o Hegel, Deus é o espírito absoluto e o mundo é a forma como Deus se manifesta. Então, tudo que a gente pode ver, sentir e perceber é o espírito. O ser humano, portanto, é o ápice do espírito no mundo, pois o que nos define é o fato de que a gente é autoconsciente, ou seja, dizer que o espírito humano conhece a natureza é o mesmo que dizer que Deus, que está presente no espírito humano, conhece a si mesmo. Então, a grande arte, como a grande filosofia, são expressões do Espírito de Deus, conhecendo a si mesmo por meio das criações humanas, que são uma extensão de sua própria criação. A arte, então, no contexto hegeliano, é uma tentativa de superação da contradição inerente ao mundo. Que contradição é essa? A existência do sensível, que é o aspecto material da existência, e do espiritual. Só que essa tentativa, que teve sua importância, né? Mas essa tentativa foi superada gradualmente pela religião e pela filosofia.
É nesse sentido que Hegel decreta o fim da arte. Lembra que o tema aqui desse vídeo é Hegel e o fim da arte. Fim da arte em que sentido? Bem, nos primeiros momentos da história humana, a arte era a forma pela qual a gente tentava revelar a verdade, sendo, portanto, um trabalho essencialmente metafísico. Só que o Hegel vai dizer que a espiritualidade atinge o seu apogeu com a filosofia, no caso, mais especificamente com a filosofia dele mesmo. Aí ele não é nem um pouco modesto, digamos assim. Mas depois da criação de obras incríveis e de artistas sem paralelos como Sófocles ou Dante ou Shakespeare, a arte enfrenta o problema de perder a seriedade e de render-se ao entretenimento. A arte, então, a arte romântica, por exemplo, para o Hegel, era o símbolo disso, representando a decadência da arte como uma forma ultrapassada de autoconhecimento do espírito. Como ele afirmou, abre aspas, a obra de arte é incapaz de satisfazer nossa necessidade de absoluto, fecha aspas. Para o Hegel, então, os dias felizes da arte, a sua época de ouro, já tinham passado. A arte, como qualquer forma de conhecimento, deveria, segundo ele, exprimir o absoluto, ou seja, contribuir para o conhecimento de Deus. Só que ela não faz mais isso. Ela não faz mais isso em geral. Claro que ainda pode fazer em alguma medida, mas não como o seu principal propósito, digamos assim. E aí tem alguns fatores que contribuíram para o deslocamento da importância da arte. Primeiro, a religião e a filosofia passaram a fazer isso, ou seja, o conhecimento do absoluto, com mais competência. E depois, as condições sociais do mundo moderno, o contexto político, econômico, a diversificação das relações de trabalho, a mecanização das tarefas, tudo isso começou a prejudicar a experiência com a arte. Claro, na interpretação do Hegel, porque para outras pessoas isso não é necessariamente um problema. Então, a conclusão a que se chega é que a arte, por mais que possa continuar existindo, porque ainda existem artistas, ainda existem obras de arte, e algumas delas podem tender sim para o absoluto nessa perspectiva do Hegel, mas por mais que a arte continue existindo, ela não vai ter mais sua função plena sendo exercida. Por isso, abre aspas, a arte permanece para nós como uma coisa do passado. Fecha aspas. Essa é a mensagem que o Hegel coloca e, por isso, essa dimensão do fim da arte. Bem, espero que você tenha gostado da apresentação que eu fiz. Foi muito breve, como eu falei, a obra do Hegel ela é muito grande e é muito difícil, muito complexa, o que faz, inclusive, com que muitas pessoas não tenham apreço pela escrita do Hegel, mas acho que é interessante de se conhecer e se aprofundar um pouco mais para entender melhor a questão. A ideia aqui era só fazer uma breve explanação. Espero que eu tenha contribuído de alguma forma com aquilo que você está estudando, com a maneira como você está tentando compreender o tema. E é isso. Qualquer coisa você pode perguntar, se tiver qualquer dúvida. Até mais. Tchau.